Não se fala em outra coisa no Distrito Federal, no Brasil inteiro, a não ser vacinação contra a febre amarela. Esse surto aí que está atingindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Os brasilienses estão com medo e, por isso, correm para os postos de vacinação. Eu vou conversar com a Cristina Otaviano, primeiro para tranquilizar esse povo todo, que não precisa dessa correria, Cris. Nós já conversamos sobre isso aqui no nosso DF no Ar. Mais de 85% da população aqui no Distrito Federal já é vacinada contra a febre amarela, mas não custa nada esclarecer mais ainda, tirar todas as dúvidas, não é isso, Cris? Exatamente, viu, Ju? A gente está numa região que já entra no calendário de vacinação do Ministério da Saúde. É bem provável que você, eu e a maioria das pessoas que estão assistindo a essa entrada ao vivo agora já tenha recebido a dose da febre amarela. Mas para tirar todas essas dúvidas, a gente hoje convidou uma infectologista para conversar com a gente aqui ao vivo. Juliana está aqui ao meu lado. Doutora Joana Dark, muito bom dia, doutora. Obrigada pela sua participação com a gente. Vamos reforçar essa história? Quem já tomou vacina de febre amarela não precisa de tomar outra dose. Bom dia, com certeza. Quem já tomou, quem já fez uma dose, não precisa repetir. A Organização Mundial da Saúde já recomenda isso há um tempo. É uma vacina segura, eficaz, mais de 90% de eficácia, varia de 90% a 98% a eficácia da vacina. Então, assim, não tem necessidade de refazer. Inclusive, a dose atual é uma dose a partir dos 9 meses de idade. Doutora, aqui antes se falava que a vacina só tinha validade para 10 anos, mas é porque esse protocolo mudou, então mudou o entendimento. A vacina, hoje, ela se entende que é válida para a vida inteira. Exatamente. Os estudos atuais demonstram que a vacina é válida para a vida inteira. Inclusive, mudou, né, o certificado de vacinação internacional. Se você já tem, ele vale para a vida toda, porque os estudos já demonstram isso, eficácia para a vida toda. Juliana, existe uma conversa que lá em São Paulo as pessoas estão sendo vacinadas com apenas 1/5 da dose, o que é eficaz e que já imuniza contra a doença. A dose que é dada aqui no Distrito Federal é uma dose inteira. Isso porque nós já estamos neste calendário de vacinação. Vamos explicar isso direitinho para as pessoas que moram aqui no DF, doutora? Claro, como você mesma falou, né, o DF faz parte da região endêmica, então já faz parte do calendário de vacina da região e a gente faz a dose plena. Em algumas regiões, São Paulo, por exemplo, não são todos os municípios que fazem parte da região endêmica. Então, como houve essa possibilidade de uma urbanização e de surtos e até epidemia de febre amarela, teve que aumentar o número de pessoas para vacinar. E esse aumento requer também mais insumos. E, mediante alguns estudos da própria Organização Mundial da Saúde, órgãos competentes, se identificou que 1/5 da dose ela é eficaz também. Inclusive, os últimos estudos já demonstrou que quem toma 1/5 da dose está imunizado por no mínimo 8 anos. A gente espera que também seja eficaz quanto à dose plena. Talvez no futuro até se reduza, mas os estudos atualmente dizem isso, 8 anos de garantia aí de proteção. Outra dúvida, Juliana, vamos esclarecer que a febre amarela é uma doença silvestre. Ela não é uma doença urbana. Hoje, de acordo com a Secretaria da Saúde, 12 casos são suspeitos aqui no Distrito Federal, com registros desde dezembro do ano passado até o dia de hoje. No entanto, a gente teve recentemente um caso aqui no Distrito Federal de um senhor, em novembro, que faleceu da doença. É importante esclarecer que este homem estava procurando uma casa para morar no Jardim Botânico e ele teria circulado por essas regiões silvestres. As pessoas que estão predominantemente na área urbana dificilmente vão contrair a febre amarela. É isso, né, doutora? Exatamente, até porque a gente tem uma cobertura alta da vacina, a gente tem que melhorar, não podemos ter as pessoas suscetíveis, a gente precisa que todo mundo que não vacinou vacine, porque assim a gente impede uma urbanização da febre amarela. Nós temos o vetor, o Aedes aegypti, que é um potencial transmissor da febre amarela urbana, mas não temos ainda, a gente está sempre em vigilância, nós temos os chamados efeitos sentinelas para garantir a segurança da população, que é o seguinte: se você tem evidência de primatas não humanos que morreram, macacos, né? Macacos mortos em região silvestre. Esse é um indício de circulação do vírus na região e também é um indício para as autoridades tomarem as medidas necessárias para a proteção.
macacos que morreram naturalmente. Vamos esclarecer algumas dúvidas para as mães que ficam um pouco preocupadas, doutora. A criança, ela é vacinada a partir dos 9 meses de idade. Isso coincide com uma outra vacina, a tríplice. E aí as mães ficam com aquela dúvida. E aí, dou a febre amarela primeiro? Tá um surto? Espero para dar a tríplice? Tem uma orientação importante aí para essas mamães. Isso, com relação à febre amarela e à tríplice viral, quando elas são dadas juntas, a tríplice viral pode diminuir o efeito da febre amarela. Então, o ideal é que você tenha um intervalo de 30 dias entre uma e outra. E os pais que são cuidadosos, que levam os filhos na data correta da imunização, não vai ter esse problema, porque essa distância já existe naturalmente no calendário. Quando eu esqueci de fazer a vacina, na hora de atualizar o cartão, se ainda não fez a febre amarela, aí você tem que ficar atento. Não pode fazer as duas juntas. Aquela pessoa que vai viajar e que já tomou a vacina uma vez e se sente na necessidade de tomar uma outra por precaução. Mais de uma dose da vacina ou doses repetidas da vacina fazem mal ao organismo? Não, não faz mal. Se você tomou uma dose e não teve nenhuma reação adversa, não tem problema. Agora, a primeira dose, para alguns indivíduos, né, ela não é recomendada. Então, eu tenho que saber se eu faço parte de um grupo de riscos. Então, por exemplo, se eu sou HIV, tenho imunidade CD4 abaixo de 200, eu não devo vacinar pela primeira vez para febre amarela. Eu tenho que esperar uma reconstituição imunológica. Se eu tenho uma doença crônica não, se eu tenho uma doença imunossupressora, câncer, né? Sou dentro dessa população especial que faz uso de algumas medicações que vai diminuir minha imunidade, eu também tenho que ter cautela, tenho que esperar. O idoso, maior de 60 anos, é a primeira vez que vai imunizar, eu tenho que pesar. Porque a vacina, ela pode ter alguns efeitos, né? E ela é de vírus vivo atenuado, perfeito. Então se eu estou com o meu sistema imunitário diminuído, eu posso ter uma complicação mais grave com a vacina. Tá certo, doutora. Obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Tá aí, Juliano, tiradas mais dúvidas. Espero que agora muita gente esteja mais esclarecida e que essas filas enormes, esse desespero acabe, porque não é para isso, não.